E aí, meus bidos mutantes, e aí, meus bidos gênesis. Bom, galera, hoje eu estou aqui com muito orgulho, com muita felicidade, de falar que eu finalmente li uma edição definitiva da Panini e que essa edição é um dos maiores marcos no começo dos quadrinhos da Marvel. Um marco que definiu o que são os X-Men e que eu comprei precisamente. Eu vi que ia sair edição definitiva 1, 2, 3, eu falei assim, pô, mano, mas eu quero comprar quando chegar na fase que definiu esses heróis. E eu comprei e eu falei, eu vou ler porque tá saindo a série do X-Men 97. E acontece que foi saindo a X-Men 97, eu tava lendo nesse tempo todo, mas como é uma leitura grande, eu falei, tá, eu vou priorizar as outras que são mais rápidas. Então eu fui lançando toda semana. Um de X-Men e outro de não sei o que. Um de X-Men não sei o que, enquanto tava saindo os episódios de X-Men. E agora que X-Men 97 acabou, eu fecho esse ciclo, eu fecho esse arco com chave de ouro para falar sobre X-Men Segunda Gênese, ou melhor, X-Men Edição Definitiva Volume 5. Nós somos o que somos, Scott. Desejar não vai mudar coisa alguma, nem ficar sentindo pena de si mesmo. Aprendi bem cedo que preciso aceitar quem eu sou ou enlouquecer. E ainda que agora eu seja ocasionalmente amalucado, não sou insano. Se continuar se torturando cada vez que achar que o mundo te passou para trás, meu amigo, vai destruir não só a si mesmo, mas aqueles que te amam. Os X-Men originais foram capturados, e sem saber o que fazer, Xavier recruta uma nova equipe, uma versão 2.0, para ir em Krakoa resgatá-los. Infelizmente, ele não esperava que o local se revelaria um ser vivo mutante. Desse modo, o autor Chris Claremont toma uma decisão corajosa, inovadora e perspicaz. Imaginando que o título You Can X-Men seria cancelado, ele cria uma nova equipe para diversificar, deixar um ambiente diferente, com personalidades tão divergentes, para que a dinâmica da equipe se reformule e o interesse evolua não necessariamente por acompanhar os problemas que vão enfrentar, mas em entender quem é aquela deusa dos raios, aquele animal vestido de amarelo, o demônio católico, o indígena de outro canto, entre outros. E como essas pessoas vão se dar com a primeira geração. E é aí que o roteirista melhora a situação da trama ao causar com a equipe original, seja alguns integrantes agindo de forma maquiavélica, ou a Jean fazendo um sacrifício que a conecta com um ser dos cosmos, levando ela a escapar da morte. Ou seja, para quem conhece um pouco dos filmes e desenhos, estará vendo um acontecimento importantíssimo para o lore dos mutantes. E quem não conhece, vai ter ainda mais novidades ao adentrar nesse universo muito bem explorado e explicado para novos leitores, aproveitando a introdução de novos personagens para repaginar e reexplicar quem é esse galerê da Marvel que anda tão distante de times como Vingadores e Quarteto Fantástico. Foi assim que eu não só compreendi de cara o do porquê o Chris Claremont é tão importante para o time, mas do porquê Segunda Gênese é um arco tão recomendado pelos maiores leitores dos X-Men. Porque você não tem só uma reformulação na equipe original trazendo personagens novos que ficariam muito marcantes para a equipe dos X-Men, mas porque você tem um vislumbre inicial já da saga da Fênix. Você tem o primeiro arco da saga da Fênix, que eu já havia tido uma ideia quando eu assisti a série dos anos 90, porque ali naquela série você tem 2 arcos da saga da Fênix. E eu ficava me questionando, mas não é só um arco? E agora eu entendi do porquê, porque tem um primeiro arco. E eu já posso dizer, o que a animação faz é uma grande adaptação do que acontece aqui. Eu diria que até melhor. Mas não para por aqui. Tem ainda mais. Tem noção que só aqui temos a primeira aparição do Noturno, Colossus, da Tempestade, Moira MacTaggert e Princesa Lilandra nos quadrinhos? A primeira do Wolverine no mundo dos X-Men? O estabelecimento da personalidade de cada um, começando até o triângulo amoroso de Scott, Jean e Logan por aqui? A apresentação da Ilha Krakoa? A criação do Império Shi'ar ou dos Piratas Siderais? O primeiro encontro do Homem-Aranha com o Wolverine? O início do conceito Fênix para a Jean, iniciando uma saga que ganhará continuidade naquela que se tornou um clássico chamado Fênix Negra?
além da coragem, da transformação, de tirar um grupo original de cena e trabalhar um novo, tendo apenas o Ciclope como alguém fixo para liderar, assim como também acontece uma morte, provavelmente a primeira morte nos quadrinhos dos mutantes, trazendo essa sensação de perda, de consequência, que mexe com os personagens ao redor e os tornam mais complexos, ao mesmo tempo que interessantes. E falando em complexidade, esse quadrinho, bem antes de um Deus ama, o homem mata, fala muito sobre diversidade, fala muito sobre o preconceito que sofrem, sobre as organizações criadas para exterminar essa espécie que não fez nada de errado até então, mas só por serem um homo superior, deve ser neutralizada. A primeira aparição do Noturno envolve exatamente o preconceito religioso, a caça sofrida pela sua parte exterior. Infelizmente, isso não é tão aprofundado como o autor planejava fazer posteriormente. Mas tá tudo bem, porque o trabalho feito aqui ainda é o suficiente para estabelecer parte da luta que combatiam por serem quem eram, o que eu acho que a série dos anos 90 apenas destrinchou. As 2 páginas do Noturno ou da Tempestade aqui nesse encadernado foram literalmente um episódio da série dos anos 90, sabe? Que desenvolveu a trama de cada um por episódio. Então, só nesse aspecto a série dos anos 90 é um baita acerto, é uma baita adaptação, mas também mostra como o pouco que o Chris Claremont tinha colocado aqui já era o suficiente para você entender esses personagens. E ainda assim, eu diria, eu preciso me corrigir aqui, que eu cometi um erro quando eu falei do Noturno. Acho que, quando eu citei 10 episódios que vocês poderiam ver da série dos anos 90, eu falei como o Noturno ali era uma baita adaptação e que o filme dos X-Men de 2002, 2004, que é o segundo filme, fez uma adaptação boa também. Só que o Noturno é muito mais do que só a parte religiosa e a parte filosófica que tanto a série dos anos 90 quanto o segundo filme dos X-Men trouxe, adaptou. Ele é pra cima, ele é animado, ele é divertido, ele é o tipo de cara que tá sempre assim comemorando, sempre o cara que joga a galera pra cima, a ponto de que quando questionam isso com ele, ele dá um tapa na cara de quem o fez. Que aliás, serviu de abertura aqui para o vídeo desse canal. Então assim, isso fica claro que o quê? A série X-Men 97 conseguiu adaptar isso 100% fielmente. O Noturno dos quadrinhos está em X-Men 97 daquele jeitinho lindíssimo. E te falar, como é bom conhecer os personagens aqui, entender quem eram e como foram estabelecidos desde o começo, para reconhecer como isso foi mantido nos quadrinhos, mas infelizmente perdido nas adaptações audiovisuais. O Ciclope é o líder, existe um respeito para com esse herói e suas ações. O Wolverine é exatamente o baixinho sanguinário que está tentando controlar seu lado animalesco e sempre solta um xará. A Tempestade é literalmente vista como uma deusa, capaz de fazer todas as coisas que envolvam o tempo. O Colossus é o mais forte, é o que mais aguenta, é aquele que faz total sentido ter um momento de vibração quando chega pela sua pele ser forte à la Superman. Sem contar que já aqui é colocado o seu combo de jogar um herói, precisamente o Carcaju, para o combate, ao estilo Gavião Arqueiro tacando uma flecha com o Homem-Formiga nela. E o Noturno mantém exatamente o mesmo jeitinho tranquilo de falar, com uma presença forte e ainda apresentando descobertas como a exaustão sentida ao teletransportar mais pessoas consigo. Se eu dissesse que a leitura é perfeita, seria mentira, porque mesmo havendo uma descrição direta para com a explicação sobre um novo mutante ou um novo ser, em que você entende rapidamente e prossegue na leitura, existe uma forçação para explicar o que está acontecendo que dá vontade de parar de ler. Por exemplo, o personagem chegou no local como um carro roubado chega em um estacionamento após escapar da polícia. Tipo, tá, o cara chegou, suave. Sem contar a enrolação para fazer a trama durar mais edições, usando uma edição para apresentar um problema, aí a seguinte para piorar esse problema, aí a terceira faz isso de novo, tudo para depois nos jogar em uma trama totalmente à parte que eu não consegui encontrar o sentido de acontecer naquele momento, dizendo que os X-Men estavam na sala de perigo, sendo que o final da anterior mostrava eles indo para o espaço, e a edição posterior mostra eles chegando no espaço. Aí poderia-se dizer que a edição se passa depois do arco, porém o Xavier tá com um problema antes dessa edição. Nessa edição ele resolve, e depois na continuação da trama principal, ele já se encontra curado. Então tipo assim, o que foi que eu li?
O Xavier imaginou duas equipes de X-Men na própria cabeça dele? Porque não faz sentido, visto que o quadrinho não trata dessa maneira, a situação não trata desse modo. Então fica completamente estranho essa edição, e a parte, se você tira ela do volume, não faz nenhuma diferença. Os personagens até podem citar, pô, o Xavier melhorou. Whatever, tipo assim, nossa, que bosta, tá ligado? Não faz diferença. E se você pega a edição 102 a 105 e enxuga em uma única edição, aí você teria um arco de respeito. Aí eu acho que esse arco seria até mais valorizado do que ele realmente é, tá ligado? Porque as pessoas têm que se contentar que segundo a Gênese, que pega o arco da Fênix, são quase tipo umas 10 edições, sabe? Não são 10 edições, mas são quase. E se você cortasse a parte que não envolve o espaço, ficaria muito, muito melhor. Porque, querido ou não, eu não posso ficar reclamando sobre os balões gigantes, os textos grandes, porque era algo da época. Todos os quadrinhos dessa época eram desse modo. E ainda assim, eu diria que fazendo uma comparação é melhor do que eu vi no Marvel Wolfman com os Jovens Titãs, que fez também uma coisa grandiosa, repaginou os personagens, mas tem muito mais descrição ali do que tem aqui com o Chris Claremont. Então fica o elogio aí pra fase dele de qualquer modo. E, já que eu comparei as duas fases, se tem algo que as duas acertam de qualquer modo, que não tem erro, mesmo lendo atualmente, é na arte. O desenho de Dave Cockrum é incrível. Me soa uma clara inspiração do trabalho de Jack Kirby, porque ele sabe viajar, fazer umas pinturas, uma invenção de ambiente, uniforme, novo ser mutante, que demanda uma criatividade absurda e que aqui é realizada com uma precisão que te leva apenas a acreditar, assim como viajar nesse mundo de super-heróis. E a forma como aqui trabalha o poder do Noturno, sem descrever o que acontece ou usar uma onomatopeia, mas trabalhar esse efeito maneiro de saída do personagem de algum lugar para outro, é absurdo de bom e bonito de acompanhar. Apenas próximo do fim, temos uma mudança de artista que, verdade seja dita, não perde em nada, pois os que prosseguem a história mantêm um nível de qualidade, de um jeito que só fique perceptível a alteração pela homenagem feita à saída de Dave. Com isso, o quadrinho se mostra um exemplo de encadernado, trazendo um prefácio do próprio Chris sobre a ideia da época, a falta de imaginação sobre como daria tão certo, o que é perfeito para já esclarecer o impacto do que será lido, para a edição seguir corretamente a ordem de lançamentos, deixando os crossovers com o Miranha pro final, sendo apenas aquelas aventuras bacanas que ocorriam na época, e extras bem legais sobre a ideia de personagens que ocasionaram no Wolverine, na Ororo e por aí vai. Se tratando de erros, apenas alguns foram encontrados, felizmente. Na página 193, terceiro quadro, último balão, a palavra pediu perdeu sua primeira letra. Na página 344, quinto quadro, segundo balão, trocaram o U de tudo por O. Na terceira página de extras, falta a letra I para completar a palavra internacional. Sendo assim, segundo a Gênese, é ótimo. Recomendável pro fã da Marvel, pro fã dos X-Men, para quem quer ver a origem de certos personagens, para quem começou agora, para quem quer entender o marco do Chris com esses personagens e para quem quer ver o início da Fênix nesse universo. É divertido, cansativo por certos balões ou enrolações, mas completamente inovador para o que se encontrava na época que saiu. Definiu muita coisa que é utilizada até os dias de hoje e traz um prazer enorme saber que a tenho em minha coleção. Mas te falar, a saga da Fênix brisa tanto e tem um conceito tão doido que até agora eu não compreendi o que eu li. Tipo assim, dos 100% eu acho que eu entendi uns 30%, sabe? Eu não lembro mais do que levou do ponto A para o ponto B para chegar no que chegou, sabe? Eu sei aquilo que foi mostrado no Fênix Negra. É tipo assim, tinha um avião, tinha um Cosmos, ela pegou no avião ali tentando salvar a galera e é isso. Foi, mas o que veio depois disso, esquece. Tipo assim, mano, o bagulho é absurdo. E vou te falar, o roteirinho preguiçoso desse Chris Claremont para estabelecer o laço de amor entre a Lilandra e o Xavier. É literalmente amor à primeira mente, porque eles não se veem, eles se conectam mentalmente e no momento que eles se veem pessoalmente depois disso, a Lilandra já tá chamando o cara de amor. Imagina se na vida fosse assim, que isso? Ah, conectei ali mentalmente com a pessoa, pô, encostou a testa, já, oh, eu te amo. Caraca, foi exatamente isso que aconteceu. Então, caraca, quem dera a vida fosse fácil.
Mas sabe o que pode ser mais fácil do que isso? Do que conectar com a mídia da pessoa? É você comprar essa camiseta aqui. A camiseta da Lucas Produções. Camiseta dos X-Men. Tem tanto essa versão, quanto uma versão avermelhada ali, com a equipe, com o time. Tem outras versões também que você pode conferir na descrição. Você acessa, vai pro Instagram, vai ter algumas fotos, você vai na Shopee, você vai lá e tem outras camisetas, tem tamanhos e por aí vai. Se você pegar um tamanho, eu recomendo você pegar um tamanho maior do que normalmente você pega. Eu normalmente pego o M, com eles eu pego o tamanho G. E por aí vai, entendeu? E aí, se você for lá no cupom e colocar LucasBido, você recebe 10% de desconto. Cara, tá na mão. Muito mais fácil do que conseguir essa conexão que a Lilandro e o Xavier tiveram, que, de verdade, pô, só em quadrinho pra... Não, mano, gente, mesmo que mentalmente, eles nem se conhecem. Eles já estão apaixonados, tá ligado? É porque é uma conexão tão forte que completa a alma. Oh, desculpinha de safado, viu? Enfim... É um quadrinho incrível ainda assim, nossa, me senti muito bem lendo X-Men Segunda Gênesis, eu senti que, pô, se eu já tava conhecendo bastante a equipe, com o que eu li agora, mano, ninguém mais tem argumento contra mim, entendeu? É isso. Me sinto o maioral agora. Então, enfim, se você já leu Segunda Gênesis, deixe nos comentários o que é que você achou do quadrinho quando você leu, o que é que você concorda ou discorda dos pontos que eu comentei aqui. Se você não leu, tá aí a recomendação, é uma forma de você achar. Já chegou a sair os quadrinhos X-Men Segunda Gênesis anteriormente, e eu percebi que sempre tinha uma lacuna. Ou eles cortaram uma edição do meio, que talvez tenha sido a do Xavier, ou ia literalmente até o fim da saga da Fênix, termina acho que na edição 108, porque depois que vem depois é tipo, realmente, crossover, uma edição aleatória, crossover, uma edição aleatória, e por aí vai. Então fecharam muito bem, mas no geral entregaram sempre o arco da Fênix quando saiu a Segunda Gênesis. O que eu acho ótimo. Mas esse quadrinho é realmente mais fechado, porque ele pega todas as edições da época. E eu planejo pegar o volume 6, trazer aqui pro canal. E aí, então, eu trago o 7, que, pô, é o maior de todos. Lá tem a Saga da Fênix Negra e Dia de Futuro Esquecido. O cara fez 2 marcos no quadrinho dos X-Men numa tacada só. O cara é gigante, tá ligado? Então, enfim, cara, ninguém tem moral pra falar mal do Chris Claremont. Mesmo que ele escrevesse muito texto, fazia parte da época e é nóis. Então, enfim, tá aí minha recomendação, meu comentário, fiz o meu review, estou satisfeito com isso. E agora só ano que vem pra trazer uma edição definitiva, que pelo amor de Deus, demanda muito tempo. Enfim, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui. Passe lá no site do meu querido Lucas Produções e a gente se vê em um futuro review de HQ. Que, gente, X-Men vai dar um break agora, tá bom? X-Men pra vir um review de novo daqui uns meses. Firmeza? É isso, valeu, falou!